a gente vê direitinho isso aí em off. Eu acho que o pessoal já chegou, né? Quem vai. Como é? Ó, sobre a questão da aula, né? É porque a Beatriz ela tem uma vantagem muito grande que ela avisa as coisas com bastante antecedência, né? Quando foi agora 1h30, ela estava me perguntando se eu não queria, né, prolongar 1 hora de aula para duas, né? Só que eu não tinha preparado, né? Diga. Ayla. Hum, entendi. É um dos critérios de liderança, né? A previsão de acontecimentos. Tu tem que estar sempre com um plano B. Hum. Aham. Pronto. Pois antes da gente iniciar, gente, eu já vou até adiantar para vocês o que foi que aconteceu, né? Eu mandei no início da semana, aliás, né, na semana passada, o cronograma para vocês, né, dos conteúdos que a gente iria estar abordando durante essas aulas, né? Só que ontem, quando eu estava preparando a aula de hoje, eu acabei percebendo que esse Enem, esse pré-Enem que vocês estão participando agora, ele talvez tenha um prazo de validade, né? Então, talvez ele só vai poder continuar até o final de julho, né? Então, a gente tem mais ou menos 6 semanas aí desse pré-Enem. Por que eu digo isso, né? Porque eu acho, né, que em agosto já vai começar o pré-ENEM mesmo oficial de vocês, que provavelmente seja até presencial, né? Então, a Beatriz disse que falou, né, que na reunião, né? Pronto, eu não peguei esse detalhe, tá, Beatriz? Então, eu não, é porque vocês conversam tanto assim besteira que aí eu vou fazer outra coisa e fico só ouvindo. Aí às vezes a gente não presta atenção mesmo em alguns fatos. Não, eu não disse que era besteira, eu disse que vocês conversam muitas coisas e arrudeiam demais os assuntos. Mas enfim, vamos focar aqui no que interessa. Como eu estava dizendo, né? Eu refazendo o planejamento, eu vi que não seria possível a gente abordar todos aqueles conteúdos, né, dentro desse período que a gente vai ter. Então eu até avisei para a Beatriz ontem, eu sempre passo os avisos para ela, porque ela é uma das encabeçadoras aí desse projeto. Então, o que foi que eu imaginei, né? Eu até já acho que ela até já adiantou para vocês sobre isso, né? Que é trabalhar os principais assuntos, né, os que caem mais durante esse período, e posteriormente, no segundo semestre, né, quando a gente for ter o pré-ENEM mesmo da escola, aí vocês vão ver o conteúdo com a professora Elane do jeito que ela achar mais conveniente. Não sei se ela vai manter os conteúdos só do terceiro ano, eu não sei como é que ela vai fazer, né? Mas, por enquanto, né, nas nossas aulas, a gente vai fazer uma mesclagem de história do Brasil e história geral, e eu vou sempre avisar no começo da aula, tá, gente? Oh, hoje é a história do Brasil, hoje é a história geral. Se você quiser, né, até dividir sua matéria aí em duas partes, uma parte para a história do Brasil, outra parte para a história geral, ou se quiser deixar junto também, se você não achar problema, né? Eu sempre gosto de deixar separadinho porque fica mais fácil, mas aí fica a critério de vocês. Então, o aviso realmente é que nesse primeiro momento, nessas aulas desse pré-ENEM nosso extraoficial, nós vamos trabalhar o que mais cai, tá bom? Então, eu posso estar falando, ontem, né, a gente falou de pré-história, hoje a gente já vai continuar, né, concluir o período da pré-história, falando também sobre Grécia ontem, né? E hoje já vamos passar para uma parte da colonização do Brasil. Na próxima aula a gente já vai ficar nessa, tá? Então eu vou sempre abordando os assuntos mais importantes, independente da cronologia, tá? Então a gente não vai seguir aquela ordem bem perfeitinha como eu queria que fosse, não, tá bom? Então a gente vai abordando o que é mais importante, tá? Então me digam aí no chat se vocês estão de acordo com essa nova proposta aqui, tá bom? Enquanto vocês digitam aí, se estão de acordo ou não, eu vou me localizar aqui no slide. Tamir já comentou aqui que sim, né? Taíla também. Diga.
Não, não é todo dia mesmo, não. Na semana passada eram 2 dias na semana. Era, se eu não me engano, terça e sexta, eu acho. Ou era quarta e sexta. Alguma coisa assim. Aí a gente começou online, né? E quando foi a partir de novembro, foi setembro, alguma coisa assim, quase no final do ano a gente foi presencialmente, né? Porque a gente estava em outro momento, né? Naquele momento já era mais difícil, né? Agora já estão começando a flexibilização maior. Inclusive, né? Ontem saiu um documento aí da SEDUC, não da SEDUC, né? Mas do próprio Eligera, né? Que é o secretário de Educação, regulamentando, né? A volta no segundo semestre da educação de maneira geral, né? Híbrida. Agora só que assim, eu só li por cima, tá? Oi? Eu não sei, tá? É porque eu li assim, só que eu li ontem à noite, tarde da noite, eu tava meio com sono, mas o que eu entendi, né, que a partir do dia 9 de agosto já será uma volta, né? Agora, não sei muito bem como é que a escola vai adaptar isso aí, não sei se é tipo assim, só uma recomendação, ou se já vai ter a obrigatoriedade. Eu não sei, né? Porque vai do decreto também da cidade, né? A gente responde ao Estado, mas também responde à administração do atual prefeito, né? No caso. Então a gente vai ver no decorrer no andar da carruagem, né? Vamos dizer assim. Mas eu creio que no segundo semestre vocês já estejam participando desse pré-ENEM presencial mesmo. Aí mesmo que vocês tentem conciliar, né? Eu não vou mais poder participar porque vocês têm outra professora de história, tá? E eu não quero estar entrando em divergência, enfim, né? Então eu vou participar com vocês até quando for possível. Quando não der mais, aí a gente corta os nossos laços, certo? Pessoal, ó, já estamos aqui com 6 minutos conversando, é muita enrolação, então vamos direto para o que interessa, né? Gente, se você não pegou a aula de ontem, vá lá no link no grupo, lá tem o link, acesse a aula, assista a aula, porque ela é muito importante. Está bem resumida, bem direcionada. Eu acho que ficou mais ou menos 1 hora ali de gravação, se eu não me engano, mas o assunto totalmente direcionado. Só no ponto de você copiar no seu caderno para depois revisar e se cair uma questão daquela lei do Enem, você acertar de letra. Com respeito à aula de hoje, gente, nós vamos dar uma recapitulada bem rapidinho no que a gente viu ontem não, antes de ontem, né? E vamos ver o assunto de hoje, que vai ser o início da colonização, vamos dizer brasileira, né? Com perdão da expressão, mas o início da colonização aqui no nosso continente. Depois, né, quando a gente finalizar esse assunto, eu vou passar uma lista de questões para vocês. Eu acho que são, deixa eu ver, 3, 6, 9. Acho que dá mais de 10 questões. Depois eu vou contar aqui direitinho quantas são. Vou passar para vocês essas questões, que são as questões do Enem do ano passado, né? Algumas pessoas aqui eu sei que fizeram, mas talvez nem entenderam que algumas questões estavam relacionadas ao meio histórico, né? E eu vou passar para vocês, hoje vocês vão responder elas. E na próxima aula a gente faz uma correção aqui comentada. Acho que não de todas, né? Porque o Enem é bem cansativo, assim, muito texto, e vai ficar muito longo, mas a gente escolhe pelo menos as 10 mais difíceis e a gente responde aqui na próxima aula, tá bom? Então, em um primeiro momento a gente vai ter essa aula e depois vocês vão sair daqui, eu vou mandar o link lá para vocês, vocês vão acessar essas questões e responder, tá bom? Pessoal, ontem, né, nós demos início à nossa aula, nos situando dentro daqueles períodos que eu falei para vocês, né? Então, tá aqui mais uma vez aquela reta histórica e como eu abordei agora há pouco, a gente não vai seguir exatamente essa cronologia que essa seta está indicando, tá? De começar pela pré-história, depois ir para a Idade Antiga. A gente vai fazer um bem bolado aí, tá bom? A gente vai pular de uma idade contemporânea, de repente para a idade moderna. Não se preocupem não, vai dar tudo certo. Pode deixar que eu já organizei tudo aqui direitinho. Ontem, né, nós começamos falando sobre Grécia, falamos lá sobre as noções geográficas da Grécia, né, falamos quem é que dominava a península do Peloponeso, que eu sei que vocês acabaram de lembrar que era Esparta. Falamos também quem dominava a Península Ática, que eu sei que vocês acabaram de lembrar que era Atenas, né? Falamos dos períodos, né, mais importantes da sociedade grega, que foi, em primeiro momento, o período pré-homérico, depois o período homérico. Posterior a isso, a gente viu a formulação, né, de como surgiu uma cidade, né? Assim, não ficou tão bonitinho esse gráfico aí, mas na explicação tenho certeza que vocês conseguiram entender, né, que é só uma questão
evolutiva realmente da sociedade, como foi os primeiros traços da sociedade, até se desenvolver uma sociedade, uma cidade-estado, né, que a gente chamava de polis até então. Falamos também, né, do período arcaico, onde a gente viu a grande potência que Atenas, né, se tornou, Atenas, bem como Esparta também. Vimos um pouco assim do seu comércio, dos seus principais filósofos, dos seus principais legisladores. Entendemos um pouquinho também sobre a questão da democracia, né? Nós vimos lá que democracia era poder de governo, ou numa tradução propriamente dita popular, poder ao povo. Vimos a questão da representatividade, né? Falamos sobre as pessoas hoje em dia não se sentirem representadas por quem está à frente ali da nossa nação, né? Pessoas até citarem nos comentários o nome aí de alguns candidatos, né? Prefeitos, presidentes, coisas do tipo. Vimos a questão do cidadão, né? Quem é que pode se considerar um cidadão? Vimos quem foram os maiores legisladores, vimos outros filósofos ali que estão no canto esquerdo da tela de vocês, que são bem recorrentes em prova do Enem, então eu pedi que você fizesse até uma pesquisa a mais, tá? Quem fez aí a pesquisa, depois me mande lá no WhatsApp para me dar uma olhadinha lá, como é que ficou. Posterior a isso, né, falamos um pouco da cultura ateniense, né, sobre como esses reflexos da cultura ateniense foram deixados para nós, né, deixados para a nossa sociedade atual. Então, vimos um paralelo entre o que eles faziam e o que nós fazemos hoje, né? Então, fizemos essa relação tanto no cunho artístico quanto no cunho filosófico, né? Falei para vocês, né, a diferença entre os filósofos pré-socráticos e os pós-socráticos. Falei também para vocês que os pós-socráticos, né, são os que caem mais em todo tipo de prova e seleção, então vocês têm que dar um enfoque maior neles. Falamos posteriormente também sobre o período arcaico, que quem dominou esse período foi a sociedade de Esparta, né? Então, vimos bastante coisa sobre isso, né? Onde é que eles viveram, como é que era a educação dele, a questão militar, como é que era a questão política, né? Filosófica também. Inclusive, citei até o exemplo lá do filme, né? Que está aquela imagem ali para vocês. E finalizamos falando sobre o período clássico, que foi ali realmente onde a sociedade grega, né, teve o seu apogeu e foi até o seu declínio, praticamente se matando, né, entre si com a guerra ali do Peloponeso. Que depois disso, né, entramos um pouquinho para falar do período helenístico, onde foi o grande momento que Alexandre o Grande chegou e dominou grande parte dessa região em que habitavam ali os gregos, e que culminou nesse fim realmente do Império Grego. Pronto, falei tudo bem rapidinho aqui, quase que eu nem respiro. Gente, nós também falamos, né, sobre, demos início, né, falar sobre pré-história, que eu falei para vocês, né, que era todo o período que antecede, né, a invenção da escrita, né, aquela primeira escrita que nós temos, que é a escrita cuneiforme, né, que não era esse padrão de letras que a gente conhece hoje, tá? Eram umas letras bem rudimentar, vamos dizer dessa maneira. Assim, gente, depois eu vou também disponibilizar esses slides para vocês, tá? Eu vou postar, eu acho que hoje mesmo eu já boto, né? Que é a nossa última aula dessa semana. Eu vou mandar lá no grupo para vocês usarem, né? Para revisar, que é muito legal. Eu acho, se eu não me engano, a gente parou aqui nesse ponto. Então, vamos hoje a partir daqui. Agora eu vou mais lento, tá? Porque eu estava bem acelerado para passar por aquele ponto ali de revisão. Gente, nesse momento da nossa aula passada, nós finalizamos falando sobre o período paleolítico e a idade da pedra lascada. Então, muitas vezes, né, a gente julga esse conteúdo um pouco mais, menos importante, né, vamos dizer dessa maneira. Mas entenda, tudo o que nós somos hoje como sociedade está linkado, né, está conectado com algum período da nossa vivência, né? Então, hoje, o que nós somos como seres humanos, né, a tendência que nós temos, a nossa fisionomia, vem desses períodos. Então, é muito importante que você entenda, até para se situar em outras questões que nem são de história, né? Então, questões como geografia, questões que envolvem o mundo globalizado, estão sempre linkadas com esse período. E, às vezes, você tem muita dificuldade de responder algumas questões que são até, entre aspas, fáceis, porque você não conhece, pelo menos, o básico desse momento. Então, para cá, eu trago para vocês só o básico mesmo, para a gente entender, se situar, entender um pouquinho de cada período.
não é tão, assim, não cai propriamente dito, esse fato aconteceu em qual período? Período paleolítico, período pedra lascada, período não sei o quê. Não, não cai assim no Enem. Mas vocês têm que ter um conhecimento sobre isso para que vocês pratiquem, né, um pouco da interdisciplinariedade, que é conseguir, né, relacionar o assunto de uma disciplina com o da outra. Então, nós vamos falar que nesse momento, né, do período paleolítico, foi onde o ser humano começou a viver mesmo como gente, né, que até então o ser humano vivia mais como animal, vamos dizer desse modo. Então, a partir desse ponto, né, os seres humanos ainda eram nômades, viviam da caça, da pesca. Professor, eu não sei nem o que é que significa ser nômade. É você estar em um determinado local, usar todos os recursos daquela região ali, daquele local, e depois partir para o próximo e fazer a mesma coisa naquele local até acabar. Então, é por isso, né, que os seres humanos se desenvolveram em todas as partes do globo, porque eles saíam, né, andando quilômetros e quilômetros para outras sociedades, para outras regiões. Lógico, né, isso é um fato que ocorreu durante milhares e milhões de anos, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, hoje, você pense aí, ó, alguns anos atrás, quando você foi, por exemplo, em um interior aí que você conhece, tinha pouquíssimas casas, né? Hoje, se você for lá, 5, 6, 7 anos depois, tem muito mais casas. E daqui 10 anos, quando você for lá, tem muito mais casas do que tem hoje, vai ter muito mais casas do que tem hoje. Porque esse processo evolutivo continua acontecendo, né? Óbvio, né? De maneira diferente. Mas você hoje também consegue ver um pouco desse processo que foi vivenciado lá pelos nossos ancestrais, cerca de 10, 20, 30 mil anos atrás, 50 mil anos atrás. Então, nessa fase, né, a gente também tinha uma certa dificuldade de comunicação. Depois, quem tiver interesse, né, tiver curiosidade, coloque, eu não sei se no YouTube você vai achar, mas Netflix, todo esse lugar que tem filme, você encontra alguns filmes, né, bem voltados para documentários mesmo da pré-história, que você vê lá o pessoal se comunicando quase como os primatas se comunicam hoje em dia, né, através de gestos e tudo mais. Aqui, gente, nessa imagem, né, você já tem aqui uma certa evolução da sociedade, então você já vê aqui uma domesticação de animais, né, o cultivo ali de certas formas de plantação, a confecção de artefatos para tornar a vida mais fácil, e a gente chama esse momento de evolução de período neolítico, né, ou idade da pedra polida, que a gente tem nesse momento, que é um período onde o homem aprendeu realmente a dominar o fogo. Então, dominar o fogo, gente, entenda, até então, né, o ser humano passava o dia, né, fazendo suas coisas, e a partir de 6 horas da noite, por exemplo, quando escurecia, todo mundo já ia dormir e pronto, acabou ali. O dia durava, vamos dizer que 12 horas. E a partir, né, do descobrimento da dominação do fogo, o ser humano começou, entre aspas, a vencer a noite, né? Então não tinha mais essa necessidade de ao cair da noite você já está dormindo, né? Então você poderia acender ali uma fogueira e continuar suas atividades cotidianas. Também, né, foi nesse momento que se desenvolveu fortemente a agricultura e a domesticação de animais. Então, facilitando muito a vida das pessoas e obrigando, né, ou fazendo com que elas deixassem de ser tão nômades, né? Então não tinha mais necessidade de ficar sempre saindo do local, porque você saberia produzir a sua alimentação. Então o ser humano passou a cada vez mais a ser sedentário. Sim, Cauã, nesse momento ainda existia um aspecto de caça muito elevado. Então a caça vai deixar de ser importante já para depois desses períodos, porque a caça começou a se tornar mais rara, né? Então o ser humano só deixou de caçar mesmo no período já da idade quase moderna. Porque quando o ser humano foi ensinado, né? Ensinado não, né? Foi aculturado pelos europeus. Eu vou até dar um espaço aqui, que o comentário do Cauã foi bem interessante. Porque quando é que vai acabar realmente esse negócio de caça? De pesca nem tanto, né? Mas principalmente da caça. Quando, né, os europeus foram em determinadas regiões e começaram a aculturar as pessoas. Aí dizer, professor, mas o que é essa aculturação? A aculturação é o seguinte, eu chego em um local que tem uma determinada cultura, eu chego com a minha cultura, que eu acho que é superior, e digo só, olha, Cauã, eu acho que você, a partir de agora, não pode mais seguir isso aí que você faz não, viu? Deixa esse negócio de estar caçando animal para lá, vamos todo mundo aqui comer no McDonald's, aqui a franquia, você só precisa ir lá, pegar um dinheirinho ali, comprar e pronto. Então,
não ensinar, né, mas impor a sua cultura para aquelas pessoas, a gente chama esse processo de aculturação, foi o que finalizou essa questão da caça, né? Não finalizou, né, mas deixou de ter muita e muita importância porque as pessoas passaram a ser mais sedentárias, vamos dizer desse modo, e não precisar, né, tá correndo atrás ali, por exemplo, você não precisa correr atrás de um cervo durante horas hoje em dia para comer, né? Você pode ir no supermercado e comprar uma coisa. Então, esse processo de aculturação, que nenhuma das vezes, na maioria das vezes, não foi pacífico, foi o que acabou de vez com a caça, tá bom? Então, muito bom esse seu questionamento. Em outro momento, quando a gente for falar de expansão marítima, a gente vai abordar de novo esse ponto, tá bom? Então, a gente fala nesse ponto, né, sobre que é o ponto superior, né, o ponto posterior, aliás, a pedra lascada, que eles esfregavam nessas pedras no chão até elas ficar bem bonitinhas, por isso que a gente chamava esse momento de pedra polida. Essa é uma critério de curiosidade, esse ponto aqui. Nesse momento, gente, a gente tem também, né, o surgimento de uma certa organização social, né? Então, as pessoas começaram a se identificar como sociedade. Então, não era mais um bando de doido ali, só caçando, correndo, caçando o que comer, sobreviver. Não, né? Eles passaram a entender o que é o sentido de família, o que é o sentido de ter uma pessoa mais velha ali que comandaria aquela região por ter mais experiência. E posterior a isso, né, a gente tem até representado nessa imagem, um momento que a gente chama de idade dos metais, que é quando o ser humano, né, começou a desenvolver técnicas, né, de principalmente essa manipulação, né, de metais para fornecer ferramentas que facilitassem, né, a vida deles. Então, imagine hoje você viver sem uma faca, sem uma tesoura, por exemplo, objetos que te ajudam, né, no teu dia a dia, tornando práticas simples, como preparar ali uma carne, bem mais fácil, né? Então, antes disso, né, as facas eram feitas de pedras, de restos ali de ossos. Quem quiser depois assistir no Discovery, alguma daquelas séries lá de sobrevivência, aborda bastante essa temática, né, da sobrevivência primitiva. Então, depois, gente, você quiser saber um pouquinho mais sobre a idade dos metais, você pode dar uma pausa na aula, né, quando estiver disponível, e anotar essas informações aí. Já coloquei justamente para isso. A critério, né, de prova, é só isso realmente que você precisa saber. Essa questão de manipulação de metal para facilitar realmente a vida de todos, né, de toda aquela população. Aqui, pessoal, a gente começa o assunto da aula de hoje, certo? Então, até então, né, a gente estava vendo história geral e a partir daqui a gente vai ver história do Brasil. Se você me perguntar, né, qual o mais importante para o Brasil, se é história geral ou importante para o Brasil, não, perdão, importante para o Enem, se é história geral ou se é história do Brasil, eu nem vou saber te dizer, porque realmente de acordo com as provas, é bem parecido, né? Tem prova que aborda mais história do Brasil, do Enem, né? Tem prova que aborda mais história geral, mas, de maneira geral, né, são dois assuntos. Acho que o meu slide deu uma fugida aqui, né? Deixa eu ver o que foi que ele fez aqui. Acho que só saiu mesmo. Acho que não saiu aí da tela para vocês, não, né? Deixa eu só reabrir aqui. Meu Apple Watch aqui, Apple Watch não, como é que chama o computador da Apple? MacBook, né? Meu MacBook aqui hoje está meio zangadinho aqui, mas tudo bem. Então, falando, né, sobre esse aspecto de colonização, como eu vim falando para vocês, né? Calma, até sorriu aqui do Apple Watch, né? Não é Apple Watch não, o MacBook. Então, você que me perguntasse, né, qual é o mais importante para o Enem, se é história do Brasil ou se é história geral, eu nem saberia te dizer. Então, aqui nessas aulas, a gente vai mesclar duas e dar a mesma importância para cada uma. Tem alguns fatos, né, que caem mais, como ditadura, Era Vargas, questões, né, revolucionárias lá na Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, são assuntos bem recorrentes no Enem, né? Mas, por exemplo, no ano passado, nem caiu tanto isso. Foram outros momentos da nossa história, como a Revolução Pernambucana, são outros fatos que não deixam também de ser bastante importantes, né? Então, vamos lá. Pessoal, aqui, né, é muito importante que a gente pare e faça a seguinte reflexão. Quando os portugueses, né, estavam ali navegando, né, no momento de expansão marítima, e chegaram aqui no Brasil, eles estavam em quê? Em busca de terra ou em busca de novas rotas comerciais? Eu acho que você pensou em busca de novas rotas comerciais, né?
tanto é, né, que foi dito em muitas vezes aí para nós que os portugueses chegaram aqui, entre aspas, enganados, né, dizendo que estavam indo para as Índias, erraram caminhos, né, e erraram muito aí o caminho, né, mais de 4.000 quilômetros de distância aí das Índias, que é um fato bem controverso, né, imagina-se que não seja totalmente real, né, esse fato de ter chegado aqui no Brasil por engano, né, então imagina-se que em 1450, 1430, o pessoal já tinha um certo incentivo a vir para cá, imaginando que aqui tinha as terras inabitadas, né? Já que lá, para eles, tinha, né? Então, eles imaginavam, após o horizonte, provavelmente também tem terras habitáveis. Mas nós fomos ensinados, né, ao longo dos anos, a acreditar nessa visão um pouco fictícia de que eles saíram lá achando que ia chegar às Índias e chegaram aqui por engano, né? Então, também foi por engano que eles dominaram, né, duas ilhas que ficavam entre a América, né, como um todo, e o continente europeu, que é a ilha lá que hoje chama de... Acho que chama de Cabo Verde a ilha hoje, não sei se mudou o nome, já tinha mudado o nome algumas vezes, e também a Ilha da Madeira, né, que é até a cidade de onde o Cristiano Ronaldo, aí vocês conhecem futebol, veio, né? Então, para que eles dominariam essas duas ilhas, né, sentido aqui a América, se eles vinham para cá por engano? Às vezes é bem controversa essa questão, tá? Então, depois a gente vai abordar isso aqui um pouco mais, com um pouco mais de clareza. Então, partindo desse ponto, né, como eu disse para vocês, esse primeiro incentivo a navegar era em busca de rotas comerciais. Então, fique com isso aí na sua cabeça e vamos adiante. Não foi nada pacífica, né, essa colonização portuguesa no Brasil. Então, dentro desse ponto, gente, até é legal que a gente faça essa reflexão, que depois a gente vai voltar de novo nesse assunto, tá? Quando a gente for abordar mais essa questão da expansão marítima, tá? Aqui a gente vai dar um pulozinho no conteúdo, como eu falei para vocês. Então, dentro desse momento de colonização, né, não foi nada do que a gente às vezes imagina que fosse, né? Os índios não chegaram, os portugueses não chegaram aqui e acharam os índios de mão dadas, de braços abertos para recebê-los, não, né? Então, houveram não, né? Houve, né? Porque houveram não tem sujeito, não tem, como é que chama? No sentido de existir ou de ocorrer, não tem... Tem um nomezinho, mas não pode usar no plural, né? Depois vocês perguntem para a Muniz. Mas houve, tá? Não houveram. Então, houve, né, muitas revoltas, muitos massacres, que estão, né, gravadas na nossa história e que a gente precisa conhecer. Na prova do Enem, né, a primeira questão que falava de história, que era a questão 46, falou, né, sobre uma dessas revoltas, né, que foi a revolta pernambucana, que vem desse período colonial, e a gente vai falar sobre elas. Nesse ponto, Portugal, né, disputou a posse do litoral brasileiro com muitas e muitas outras nações, né? Então, entenda, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, em 1500, eles não tiveram muito interesse, né, em colonizar o Brasil. Por quê? A um primeiro momento, Portugal, quando chegou no século XVI, no início do século XVI, Portugal era a nação mais rica do mundo, né? Em 1500, Portugal era a nação mais rica do mundo. Em 1530, Portugal estava quebrado. Por quê? Durante esse período, né, os portugueses expulsaram os judeus de Portugal e eles eram, né, responsáveis por todo o comércio que acontecia em Portugal e tão pouco, né, como o comércio que vinha ali das Índias, da África e tudo mais. Então, após esses judeus serem expulsos, né, os nobres ficaram, né, no comando desse comércio. Gente, e a nobreza? Sabe o quê? Sabe ganhar dinheiro ou sabe gastar dinheiro? Sabe gastar, né? E gastou muito. Gastou tanto que Portugal, em 1530, 30 anos depois de ser considerado o local mais rico do mundo, estava quebrado. E o que acontece, né? Portugal não tinha muito interesse em colonizar o Brasil, mas a gente teve um movimento francês, a gente teve um movimento holandês, a gente teve um movimento inglês que começou a frequentar essas terras aqui. Então Portugal pensou, cara, eu tenho que colonizar de uma vez ou eles vão tomar minha terra. Então a gente tem aqui na nossa história, na história do Brasil, entenda, o primeiro ato de corrupção que aconteceu no Brasil. Então por que é tão difícil falar de corrupção no Brasil? Porque o Brasil já foi colonizado
pela corrupção. Portugal nem sequer tinha interesse de fazer isso, mas veio para impedir que as pessoas não viessem. E por que eles tinham direito, né? Por conta do tão famoso e falado Tratado de Tordesilhas, que dividia o globo, né, entre duas nações, sendo elas, né, Espanha e Portugal. Então, Portugal tinha o direito dessas terras, mas que para assumir realmente esse direito, eles tinham que estar povoando aquilo, né? Então, esse período que Portugal não queria colonizar o Brasil, a gente chama de período pré-colonial. Então, a presença constante, né, de outras pessoas, de outros europeus no litoral brasileiro, foi o que mais interessou, né, os portugueses a vir para cá com medo, né, de perder a terra. Então, os portugueses já sabiam que aqui tinha pau-brasil, que aqui tinham um tipo de terra, né, um tipo de terra que poderia talvez produzir cana-de-açúcar. Então eles já vieram nesse pensamento futuro de quando escoasse um pouco do pau-brasil, começasse a implantar a cana-de-açúcar, que foi trazida de Portugal, não é nativa do Brasil. Então, nesse ponto, a gente tem o tão famoso escambo. Que o que é que significava essa palavra? Nesse ponto, os portugueses chegaram, né, ao Brasil e começaram a, entre aspas, né, negociar com os índios o cultivo, né, o cultivo é a extração do pau-brasil. Então, o português, né, de maneira geral, trazia bugigangas assim para os índios, né, entregava ali um espelho, um pente, um machado, um facão, alguma coisa, e em troca disso, o indígena ia lá e retirava a madeira, colocava em um local para depois o português vir buscar. E, de maneira geral, essa madeira era usada para tingimentos de roupa, tá, gente? Porque ele produzia uma cor bem bonita nos tecidos. E naquele momento, né, ter tecidos bonitos era uma coisa que demonstrava riqueza, né? E a nobreza estava sempre querendo fazer essa demonstração. Então, a gente tem no escambo, né, esse primeiro cultivo. Então, às vezes, né, quando eu estou nesse momento da aula, né, principalmente quando a gente fala com, assim, mais o menino menorzinho, né, eles falam, meu Deus, mas os índios eram burros. Ia lá, passava o dia trabalhando para ganhar um espelho, para ganhar um machado, para ganhar um facão ali, para cortar mais árvores, para desmatar mais ainda, para ganhar de novo um machado, um facão. Mas entenda, para nós, né, que vivemos hoje na nossa sociedade, é muito fácil achar que um índio era burro, né? Mas pense um pouco como um indígena. Volte alguns anos atrás e imagine. Você está imaginando que o indígena era burro e talvez o indígena imaginasse que o português era um idiota, né? O indígena pensava, cara, ele vai me dar essa ferramenta aqui top para eu guerrear aqui com a tribo vizinha, eu vou arrancar a cabeça de todo mundo aqui com esse facão. Se eu passar a tarde aqui cortando a madeirinha para ele, que português babaca, então eu vou fazer isso. Os indígenas passaram da idade da pedra para a idade do metal instantaneamente. Então, essa visão que o indígena era coitadinho, que o indígena era burro, é totalmente egocêntrica e errada. Então, a gente tem isso, Alice, o escambo. A gente tem, nesse momento, né, no Oriente, um lucrativo comércio de especiarias, né? Só que esse comércio começou a perder força. Então, aí, realmente, Dom João III tomou a decisão de colonizar de vez o Brasil. Então, nesse ponto, gente, a gente vai ter o primeiro momento civilizatório do Brasil, que a gente daqui a pouco vai entender como é que aconteceu através das capitanias hereditárias. Nesse ponto, a gente tem alguns pontos a enaltecer, vamos dizer assim. Ó. No Brasil, né, a gente tem alguns ciclos da colonização. O Brasil foi colonizado bem aos poucos. Né? A corte portuguesa só veio para cá mesmo, de fato, em 1808, quando foi expulsa da Europa por Napoleão Bonaparte, que estava matando todo mundo lá na Europa. Então, eles só vieram de fato porque o índio era conhecido como preguiçoso, né? O pessoal, né? Deixa eu ver quem foi que perguntou. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat. Foi o Cauã. O Cauã perguntou por que o índio era conhecido como preguiçoso, né? De maneira geral, Cauã, essa visão, né, vem muito do que foi escrito pelos portugueses, né? Porque imagine, cara, você tá lá de boa, passando o dia deitado ali, peladão, né, curtindo um sol, curtindo uma praia. O índio tá lá na praia bem tranquilo e o português chega dizendo, olha, você vai aqui arrancar essa madeira aqui para mim e eu vou levar e pronto, você vai ganhar esse espelho aqui.
chegou um momento que os índios não queriam mais esses espelhos, não queriam mais esses machados. Por quê? Porque eles já tinham recebido, né? Então o índio começou a fazer corpo mole, né? Não queria mais fazer isso. Foi então que começou a primeira tentativa, né, dos portugueses de escravizar o indígena. Porém, né, não deu tão certo, porque o indígena conhecia muito mais a geografia brasileira do que o português, né? Então o índio fugia com muita facilidade. Então criaram, entre aspas, essa visão do índio ser preguiçoso pelo fato dele não querer mais participar desse escambo e por ele ser um pouco, entre aspas, fujão, né, dessa questão. Quando a gente for falar de escravidão, a gente vai falar um pouco também, retornar um pouco nessa cultura, ou nesse ponto, né, que a gente vai falar sobre a questão indígena e como eles se portaram, né, perante a escravidão. Mas de antemão, já saiba, né, que a gente teve no Brasil, quando os portugueses, os europeus chegaram aqui, de 5 a 7 milhões de indígenas. E que hoje a gente tem no Brasil menos de 1 milhão de indígenas morando mesmo em tribos, cerca de 800 mil segundo o IBGE. Né? Esse dado está um pouco atrasado, porque o último censo foi em 2010, né? já faz 11 anos, então está um pouquinho atrasado, mas a gente vê que a população indígena foi quase dizimada, porque ela não se adaptou aos costumes portugueses, né? Então muitas doenças que os portugueses tinham, né, que eram nada para eles, né, uma gripe, matava vários e vários indígenas. Então chegaram, né, a passar momentos da nossa história que o indígena não queria nem ser chamado de índio, né? Porque para ser chamado de índio naquele momento, ele tinha uma visão pejorativa do que português, né, os europeus de maneira geral, chamavam de índio todo o povo, né? Então todo mundo que ele não conhecia era índio. Tanto é que eles disseram, né, que imaginavam que tinham chegado às Índias, por isso eu chamava aqui também de índios. Então, ser chamado de índio para ele naquele momento lembrava, né, toda a história de repressão, toda a história de sofrimento e que isso, né, causava um desconforto muito grande neles, né? Por isso que hoje, né, a gente tem uma causa assim bem parecida, né, quando a gente fala um pouco de escravidão negreira, né, e que a gente tem essa questão do preconceito. Quando você chama, né, uma pessoa pejorativamente de negro, entre aspas, né, você está jogando na cara da pessoa todos os 300 anos de repressão que o povo, mais de 300, né, que o povo negro sofreu, e você está dizendo, ó, você também merecia estar nesse período. Por isso que é tão doído falar desse tema. A gente tem, deixa eu ver até que foi que a Bia comentou aqui. Beatriz comentou, para o Brasil era levado pelos indígenas até as fronteiras no litoral brasileiro. Exatamente, né? Eles deixavam lá reunido para os portugueses, depois de 2, 3 semanas, 3 meses, vir recolher e trocar, né? Fazer o famoso escambo. Feitorias, exatamente. Eu estava tentando lembrar esse nome e não lembrei, Bia. Boa. Então, a gente tem, nesse momento, né, gente, o maior símbolo de repressão dos portugueses contra os revoltosos, né, no período colonial. Que a gente, fazendo outro espaço aqui nesse momento, a gente tem até falar, né, sobre o esquartejamento de Tiradentes. Mas isso aqui a gente vai abordar lá na frente novamente. Continuando, né, sobre esse tratado de Tordesilhas, como eu falei para vocês agora há pouco, né, foi um tratado, né, que eles pegaram um mapa do mundo, né, o mapa mundi, colocaram em cima da mesa aquele mapa cheio de desenhos de monstro, né, porque até então existia a crença do mar tenebroso. O que era esse mar tenebroso, né? É um mar que o pessoal imaginava que quando saía para viajar iria ter que enfrentar vários tubarões gigantes, vários polvos gigantes, né, que eles chamavam de krakens. Então, eles dividiram, né, botaram um mapa lá em cima de uma mesona e passaram uma linha bem no meio. Diz, ó, a igreja, né, que fez isso, que era toda poderosa nesse momento, disse, ó, daqui para cá é português e daqui para cá é espanhol. Então, aqui a gente entende, né, porque bem próximo aqui, né, na Argentina, Colômbia, Venezuela, o pessoal fala espanhol e nós aqui do outro lado do continente, mais próximo ao mar, falamos português, né? Então, são traços desse Tratado de Tordesilhas, porque aquela parte do globo, né, era da Espanha, né? E essa parte mais ao leste do globo era de Portugal. A gente vai já ver aqui no mapa, né? Então, a gente tem esse Tratado de Tordesilhas sendo assinado, né, e sendo firmado em 1492, principalmente, né, o que foi mais crucial, né, para essa divisão foi a chegada de Cristóvão Colombo ao norte, né, da América, que hoje em dia, né, eu acho que ele chegou na região que hoje a gente conhece de maneira geral como América do Norte, mas Estados Unidos, México, Canadá, toda aquela região ali, né, foi navegada em seu entorno por essas caravelas e esses naus.
Aqui, gente, nós temos uma representação, entre aspas, do Brasil, tá? É um mapa um pouquinho antigo do Brasil, mas que mostra, né, onde ficou essa linha que a gente conhecia do Tratado de Tordesilhas. Apesar de que, né, os espanhóis, né, tinham o domínio sobre grande parte do Brasil, mas não conseguiram muita coisa aqui não, porque os indígenas moravam mais relacionados na costa, né? Então ficou mais fácil para os portugueses instaurarem ali os seus domínios, né, e fazer com que a sua cultura fosse imposta aos moradores dali, tá? A gente tem aqui um certo textinho sobre esse Tratado de Tordesilhas. Depois, se você quiser anotar, você pega a gravação da aula e bota uma pausinha aí para poder anotar esse ponto aqui. Eu não vou ficar me prolongando muito nisso não, porque é só a critério mesmo de curiosidade. A gente tem aqui, gente, o início da colonização portuguesa. Como é que se deu esse processo, né? Como eu já falei, né, no começo da aula, né, mas para dar início a essa colonização das terras portuguesas, o rei português, né, enviou para cá uma expedição de Martim Afonso de Souza, né. Até hoje, né, muito contestado, dizendo que Martim Afonso de Souza não foi o primeiro a chegar aqui, mas enfim, a critério de prova, Martim Afonso de Souza. Posteriormente, né, em 1531, o grupo chegou ao Brasil e permaneceu aqui por 3 anos. Né? Já outras pessoas dizem que só permaneceram, né, por algumas semanas e que é mentira, que passaram tanto tempo. Há muitas controvérsias, né, gente, sobre esse período de colonização portuguesa. Mas, a critério de prova, né, permaneceram aqui 3 anos, né, ensinaram, né, alguns índios sobre o cristianismo, né, sobre a importância de se criar, assim, de se cultuar nessa religião. Posterior a isso, né, a gente sabe que um dos motivos dessa expansão marítima, né, para quem não sabe, né, um dos grandes motivos foi a Igreja Católica, né, estar em busca de novos apóstolos, né, de novas pessoas para acreditarem nessa religião. E por que que os portugueses demoraram tanto para começar a escravizar o indígena, né? Naquele momento a igreja queria mais seguidores, né? Seguidores assim, não falando de rede social, tá, mesmo? Mas mais pessoas que acreditassem naquilo, né? Naquela religião deles. E eles falavam, né, para os portugueses, dizendo, ó, vocês não podem de maneira nenhuma pegar esses índios e transformar eles em escravos, porque eles ainda são puros, ainda são inocentes, porque não foi apresentado para eles a religião. Eles não tiveram a chance de buscar a salvação. Então a gente tem, nesse momento, até um período que a gente chama de cruz e espada, e que se você for reparar, né, uma cruz quando está enfincada no chão, parece também uma espada que está de cabeça para baixo. Né? Isso representado nesse período era aquele momento em que as pessoas, olha, você vai aceitar a minha religião aqui, ó, esse é o cristianismo, você tem que acreditar nisso, 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 nisso. Então, eles usavam, né, essa religião para fazer com que as pessoas acreditassem. Mas imagine um indígena que acreditava em vários deuses aí relacionados à natureza, que tinha um culto, né, politeísta, que é aquele culto que acredita em vários deuses, sendo obrigado a acreditar no cristianismo. Então, alguns índios disseram, não, eu não vou acreditar nisso, né? Então, fique aí com essa religião que eu fico com a minha. Então, aquela cruz, né, entre aspas, se transformava numa espada para escravizar, para matar, para tirar a vida realmente de quem se impunha contra, né? E vendo isso, né, alguns indígenas resolveram aderir para conservar, né, para preservar sua vida. Então a gente tem aqui, né, Martim Afonso de Souza, que está representado no canto inferior da tela de vocês aí, que a gente, deixa eu ver o que foi que a Beatriz comentou aqui, aparece aqui, mas eu não vejo, depois eu tenho que abrir o chat para poder ler. Eles usavam as crianças para levar a doutrina cristã para os pais, né? A gente tem, Beatriz, muitas e muitas controvérsias sobre esse tema, né? Porque acredita-se que sim, né? Que eles principalmente gostavam, né, de acessar primeiramente pelas crianças, por serem mais suscetíveis, né, a conversa e tudo mais curiosos também, e que aquelas crianças, né, ficariam, entre aspas, responsáveis de mostrar essa religião para os mais velhos, né? Porém, né, em grande parte, a gente tem uma divisão hierárquica, né, nas tribos. E para conversar com todo mundo, era mais fácil eles ir direto falar com o pajé, né, que era o que comandava ali aquele momento. Então, eles iam lá e buscavam comunicação também com ele, né, apesar também de comunicação com as crianças. A gente tem, né, em Martim Afonso de Souza, aqui que está representado na imagem de vocês, o objetivo que ele tinha de principalmente combater
alguns invasores ali. Nesse momento, os franceses, né, que estavam começando a explorar o pau-brasil, que já estavam até criando núcleos de povoamento ali. Então, em 1532, né, quando foi realmente essa chegada dos portugueses, Martim Afonso, né, fundou, né, Portugal, né, não Martim Afonso, mas fundou a primeira vila portuguesa ali em terras brasileiras, né, que a gente vai chamar de Terra de São Vicente. Nesse ponto, a gente vai já falar sobre as capitanias hereditárias, aí eu volto um pouquinho a falar sobre Martim Afonso. Aqui, gente, nós temos uma imagem, deixa eu até colocar um zoom aqui para o pessoal que vai ver a gravação, que retrata, né, um desses primeiros encontros entre portugueses e indígenas, né? Então, de maneira geral, esses encontros foram até que, entre aspas, pacíficos, de maneira geral. Mas, em alguns outros casos, não, né? Os encontros já eram com confrontos propriamente ditos. Porém, né, os portugueses estavam bem armados, bem equipados, com armaduras, e os coitaduinhos só tinham um arco e flecha, davam um tiro ali, pronto, acabou a munição. Então, a gente tem, nesse momento aqui, uma retratação, imagem de um certo encontro pacífico, né? Vamos dizer assim. Aqui, deixa eu até voltar aqui essa imagem. Falando, né, sobre isso, a gente vai ter, deixa eu até colocar logo na próxima imagem, que fica mais fácil da gente, deixa eu botar aqui, pronto. A gente tem, nesse momento, gente, uma dificuldade muito grande do reino português em colonizar, né, em dominar as terras brasileiras, né, as terras recém-descobertas. Então, entendam, o rei português já estava, de maneira geral, a nobreza como um todo, né, já tinha quebrado Portugal. Portugal estava quebrado. E como é que ele iria colonizar um território tão extenso, né? Sendo que algumas desses lotes, né, dessas capitanias hereditárias, tinham cerca de 400 mil quilômetros quadrados. Então, era enorme. O rei, então, né, pensou o seguinte, bom, para facilitar, vamos dividir, né, em capitanias e entregar nessa tarefa para um certo nobre, né, para uma certa pessoa da nobreza. Vamos já entender se isso deu certo ou não, né? Por que Portugal fez isso, né? Portugal já tinha feito isso na Ilha da Madeira, né? E na ilha também de Cabo Verde, né? Só que são ilhas minúsculas. Depois, se você quiser entrar no Google Maps aí, pesquisar, são ilhas do tamanho de uma ervilha aí no mapa, que comparado ao território brasileiro, não era praticamente nada. Então, o lançamento, né, ou a disposição dessas 15 capitanias hereditárias, ou essa parte do território português foi dividida em 15 capitanias e colocada ali à disposição para 12 donatários, era justamente esse, com o objetivo de facilitar essa conquista, né? Então, pegava-se ali um povo, né, um povo entre aspas nobre, vamos já explicar melhor um pouquinho sobre isso, e trazia eles para que eles ficassem naquela região, protegessem aquela região e tivessem a posse, mas não a propriedade daquela região. Então imagine você, um português lá, tá nobre, né, rico, todo pimposozão lá, tranquilo, curtindo sua vida, e chega, né, uma carta ali de Portugal. Ora, pois, você está sendo convidado a se mudar para o Brasil e lá ajudar a colonização brasileira. Você, tranquilo na sua vida, cheio de dinheiro, vivendo na maior mordomia, vai vir para o Brasil, se ferrar, viver com um monte de índio pelado do seu lado? Não vai. Então, quem veio para cá, essas capitanias hereditárias tinham como princípio, né, a facilitação, né, porque Portugal estava quebrado. Então, eles queriam a facilidade de dividir os custos dessa colonização com esses nobres. Só que a nobreza que ainda tinha dinheiro, muitas vezes não queria vir. Então, a gente tem um certo fracasso na maior parte dessas capitanias hereditárias, porque os nobres que queriam vir para cá já não eram nem tão nobres, vamos dizer desse modo. Então, não sei se vocês viram, né, até semana passada, acho que foi semana passada, se eu não me engano, gerou uma polêmica muito grande de um cara, eu acho que é da Argentina, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, eu não vi muito bem a notícia, mas se alguém tiver visto depois, você comente no chat aí. Eu vou dizer aqui o que foi, eu acho que vocês vão lembrar. Eu estava perambulando ali pelo Twitter, né, e eu vi a entrevista de um cara, que era, eu acho que da Argentina, ou de algum lugar desses países aqui também, da América do Sul, né,
tipo assim, criticando os brasileiros por serem mal educados, né? Mas ele dizia que compreendia os brasileiros serem mal educados, porque nós tínhamos nos originado das matas e eles, né, tinham vindos da Europa. Então, olha que visão idiota desse cara, porque os europeus que vieram para cá eram os que estavam com a mão na frente e outra atrás, tudo ferrado. Porque um cara que estava bem de vida viria para cá por uma coisa que não tinha nada para tentar uma população, e se não der certo ele ia ter que viver aqui por milhares não, né? Por alguns anos, né, até morrer. Então, depois vocês pesquisem isso aí que vocês vão ver. Eu não sei se foi da Argentina, foi de algum país aqui da América do Sul, que falou, né, que nós, brasileiros, viemos da mata, né, por isso são mais educados, e eles vieram em barcos, né, da Europa, querendo ser o pimpozão. Então, é muito bom que a gente entenda isso, porque pode ser até uma questão, né, abordada futuramente aí no Enem de vocês. Então, a gente tem o fracasso dessas capitanias hereditárias, de algumas, né, não de todas, pelo fato, né, do pessoal que ter vindo cuidar não saber cuidar de porra nenhuma, vamos dizer dessa maneira. Deixa eu ver se vocês comentaram no chat aqui quem foi. Depois vocês vão pesquisar, vocês vão encontrar. Foi dada aos soldados que ajudaram nas outras colônias. As capitanias. Depois vocês pesquisem lá, tá? Eu fico lendo aqui, eu acabo me perdendo um pouco no assunto aqui. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. Pode, claro. A gente já vai chegar nesse ponto aí. Mais alguma coisa? Foi bom que eu tomei uma aguinha aqui. Gente, as capitanias hereditárias, né, se estendiam ao lado de todo o litoral, né, igual a gente viu naquela imagem ali agora há pouco. E esses donatários, né, que eram as pessoas que ficavam responsáveis ali pelas terras, eles tinham a posse, mas não tinham a propriedade. Então imagine, o pessoal tá ali, já não está numa condição muito boa, ele pode vender uma parte daquela faixa de terra ali que foi cedida para ele? Não pode, né? Porque ele tinha posse, mas não tinha propriedade. Se você tem a propriedade, você não tem a propriedade, você não tem como vender. Então, tudo que era produzido ali era de quem? Do donatário ou da coroa? Da coroa, né? Tudo que ia de bom para ali era do donatário ou da coroa? Da coroa, né? E tudo que ia de ruim para ali era da coroa ou ia cair nos pés do donatário, né? E isso acontecia por muitas gerações, né? Se tivesse perdurado por muito tempo, de uma maneira que ia herdando de pai para filho, né? Então, daí o nome capitanias hereditárias, porque vai herdando de pai para filho. E isso, né, foi um plano português para que a administração nunca saísse das mãos, né, dos portugueses. E a gente vai entender então por que que isso fracassou, né? Por que que a gente teve o fracasso dessas capitanias hereditárias, né? Apesar, né, de muitos esforços para colonizar o Brasil, né, a maioria das capitanias hereditárias não deu certo. Então, em 1548, né, praticamente aí 17, 16 anos depois do início dessas capitanias, a gente teve, né, que a coroa portuguesa, né, decidiu, achou melhor, né, instaurar aqui um governo geral, né? Então, para eles, né, ter um centro administrativo seria muito mais proveitoso, né? E esse centro administrativo foi colocado em Salvador, como bem colocou a nossa colega Beatriz. Mas por que que eles colocaram ali em Salvador? Por conta do cultivo, né, da cana de açúcar na capitania de São Vicente, que foi a única das capitanias hereditárias que deu certo. Então, nesse momento, a capitania hereditária de São Vicente já dava mais lucro do que o próprio país de Portugal inteiro. Então, o interesse português realmente foi puramente econômico em trazer essa capital para Salvador, intuitivamente porque ficava perto de São Vicente e a terra ali era boa para o cultivo de cana-de-açúcar. Então, a gente tem esse centro administrativo, né, que tinha como objetivo administrar toda essa colônia portuguesa. Mas entendo, isso era um problema muito grande, porque de tantas capitanias hereditárias, né, só uma ou duas conseguiram prosperar. E essas outras, o que eles fariam, né? Daria lucro para eles? Não, né?
Então eles começaram meio que deixar ali abandonada. Já que não estava dando só gasto, eles começaram a deixar meio abandonado. Depois a gente vai entender melhor isso. Aqui a gente tem, deixa eu ver se eu coloquei a imagem aqui, gente, para vocês. Coloquei não, acho que a imagem já ficou mais para trás um pouquinho aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Só um instantinho, tá, gente? É porque o computador aqui, meu MacBook aqui, ele tá bem lesadinho. Pronto, acho que nessa aqui já dá pra gente entender. Então, assim, gente, ó. Agora você aí com seu, com seu bloco de anotações, né, com seu caderno aí na mão, a gente vai entender. Meu filho não vai ficar aqui não, já botei, ele já saiu 2 vezes, agora acho que ficou. Deixa eu ver, ficou, pronto. Com seu aí bloco de anotações na mão, a gente vai entender os aspectos mais importantes da colonização portuguesa. Primeiro lugar, o aspecto econômico. Qual era o aspecto econômico nesse momento de colonização portuguesa? Em primeiro lugar, o extrativismo. Anotou aí? Pronto. Extrativismo. Em segundo lugar, as atividades exportadoras. O que eram essas atividades exportadoras, né? Esse tráfico não, né? Tráfego, né? De levar madeira e tudo mais, algumas especiarias. Outra coisa, não sei se vocês sabem, né? Mas existe até. Gente, acho que tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem é? É a Alanis. Alanis, desliga o microfone aí, Alanis. Eu vou desativar aqui para você. Pronto, já desativei. A gente tem, pessoal, nesse momento. Já desativei aqui, viu? A gente tem, nesse momento. Imagine, né? Os portugueses chegaram, estavam ali à beira da praia, né? Conversando. Ora, pois, como é que está a sua família? E algum animal lá no meio do mato. Ora, pois, como é que está a sua família? Então, nesse momento, eles começaram a se perguntar, gente, quem foi que falou isso? E algum tempo depois descobriram que foi um papagaio, né? Então, os portugueses começaram, além de levar o pau-brasil, começaram a exportar também a nossa fauna, né? Começaram a levar muitos e muitos animais exóticos para a Europa, sendo o mais famoso, né, o mais levado, vamos dizer dessa maneira, o papagaio, né? Pelo fato dele reproduzir a fala humana e os portugueses não tinham ainda contato com esse animal. Então, colonização portuguesa, né? Eu sei que você já anotou aí. Economia, né? Eu sei que você já anotou aí. Essa economia era baseada em quê? No extrativismo e nas atividades exportadoras, bem como na mão de obra escrava, certo? Então a economia era isso. Como era a política, Leonardo, nesse período? Me diga, eu quero saber também da política. Nesse momento, a política tinha uma certa administração das capitanias hereditárias e também o Cauã disse que já ouviu algo sobre isso, né? É uma história bem famosa, tem até em alguns livros. Fala. Oi. Exatamente. Eu vou até repetir de maneira mais pausadamente para quem quiser copiar, né? Que é uma anotação muito importante. Como é que era o cenário político nesse momento da civilização portuguesa, né? Então, como colocou a nossa colega aí, a gente tinha, em primeiro lugar, a administração das capitanias hereditárias. Posterior a isso, o governo geral, que era em Salvador, que foi instaurado em 1549. A gente tinha também, né, o Estado do Brasil versus o Estado de Salvador, né, o Estado do Maranhão, perdão, que era essa divisão, né, porque o Brasil como um todo não tinha nem a metade da economia que o, entre aspas, Estado do Maranhão tinha, né? O Estado do Maranhão, gente, não ficava bem onde fica o Maranhão hoje não, tá? E por último, né, a transferência da capital para o Rio de Janeiro, né, em 1763. Então, já falamos sobre economia, já falamos sobre política, então só falta entender uma coisa. Leonardo, como era a sociedade portuguesa, a sociedade brasileira nesse momento? Então, a sociedade era composta por brancos, negros e indígenas. Por isso, nós somos um povo tão misto, né? Tão mistificado, porque a gente, nós, né, somos a junção, né, de muitas
A Bia comentou aqui que já sabe a resposta. Pronto, boa, Bia. Nós, né, somos a junção de muitas e muitas etnias, né, de muitas e muitas classes, né. Inclusive, gente, é muito errado você falar raças, né. Raça só existe uma, gente, é a raça humana. Isso quem diz é a ciência, não sou eu. Nós somos diferentes em etnias, tá? Então, às vezes até uma discussão meio errada que a gente tem. Então, sociedade dividida, né, entre negros, brancos e indígenas. A gente tem também, deixa eu ver o que, é que a Beatriz está falando aqui. Ei, o senhor pegou alguma parte da explicação do Descomplica. Descomplica é aquela página de concurso, né? De concurso não, né? De vestibular, né? Uhum. Ah, lá tem também essa explicação, né? Essa explicação, Beatriz, ela é a mais. Esse resumo, né, entre aspas, é o mais fundamentado entre os historiadores. Então, talvez seja por isso que o Descomplica, né, usou, né? Talvez o professor pegou da mesma fonte que eu utilizo, né? Que é um livro que a gente tem, que é de história do Brasil, né? Depois eu vou até te mostrar ele, que tem toda essa questão, né? Aí tem sempre os tópicos que vão ser trabalhados e a gente, a partir deles, constrói a aula, né? Vamos dizer assim. Eu acho que eles devem ter utilizado também como fonte essa sociedade, perdão, como é? Ótimo, ótimo. Pronto, melhor ainda. É bom que já está só no ponto aí de recapitular o conteúdo, né? Então, gente, voltando aqui, né? Como a gente estava falando, como é que era essa sociedade, né? A sociedade brasileira, que era formada por brancos, negros e indígenas, tinha, assim, nós, né, temos aqui na América como um todo algumas colonizações. Temos a colonização francesa, temos a colonização espanhola e algumas, né, não gostavam muito de se misturar, né? Não gostavam de ter relações com índio, não gostavam de ter relações ali com negro. Já a colonização portuguesa não, né? Às vezes tinha até um incentivo, né, dessa relação entre portugueses e indígenas, portugueses e negros, não nesse momento de escravidão, mas posteriormente, né? Então a gente tem intensas, né? Tivemos intensas trocas culturais, né? E ou seja, nós temos nesse momento uma desmistificação em que a nossa sociedade de hoje é um reflexo dessa sociedade. Então, nossa alimentação tem muita coisa que é pertinente desse momento, nossas vestimentas, né, tem alguns materiais que a gente usa desde aquele tempo, nosso vocabulário, né, muitas palavras que a gente usa vêm da língua indígena, vêm da língua negra, né, por exemplo, se a gente for falar mingau, né? A mingau é uma palavra que vem da língua indígena, que significa aquilo que puxa, né? Por isso que o mingau é meio pastoso, né? Mingau que eu falo comida, né? A gente tem também, por exemplo, catupiry, né? Que eles referenciavam, né? Os indígenas diziam que catupiry era uma coisa gostosa, né? E a gente tem muito conhecido hoje o queijo catupiry, né? Todo mundo só conhece como catupiry. Então, esses é só alguns exemplos, tá? As palavras, né? Ou a comida não, perdão, que eu li o comentário aqui da Beatriz. O alfabeto, né? De maneira geral, a nossa linguagem é rica tanto em cultura africana, tanto em cultura latina, né? Como em cultura indígena. E é muito bom que a gente saiba, né? Um pouco das nossas origens. Deixa eu ver o que foi que a Beatriz comentou aqui. A comida também, tipo feijoada, né? Já a feijoada, né? A gente imagina que ela tenha surgido no período da escravidão, né? O pessoal não tinha muita coisa nobre para fazer, né? Eles juntavam tudo que tinham ali, faziam que eles chamavam de guisado, né? E depois a gente começou a chamar de feijoada. Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tudo sussa? Tudo beleza? Como é que estão aí? Vocês estão caladinhos hoje, né? Digam aí, o que é que vocês estão. A Taíla comentou que tá ok, né? Já conhecia, Taíla, essa parte da nossa história? Acho que já, né? Todo mundo já conhecia, né? Só faltava aprender. Agora aprendeu, eu acho. A Taíla comentou que sim, né? Pronto. Já estamos aqui com a hora de gravação. Eu vou encerrar aqui a gravação.